Bom dia, um feliz sábado para você. É uma alegria podermos estar juntos nesse sábado para começarmos, a nossa escola sabatina. Quero convidar você agora para cantarmos o hino É Prazer Servir a Cristo. Vamos nesse instante louvar o nome do Senhor. Sem dúvida alguma, é uma grande alegria poder servir ao Senhor, né? Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse momento especial do programa da Escola Sabatina. Convidamos que estejas conosco em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos esse momento especial, né? O momento do Informativo Mundial das Missões. Para esse segundo trimestre de 2021, o excesso das nossas ofertas, irão colaborar, para os vários projetos aí da divisão interamericana. E eu tenho certeza, que cada um de nós poderá fazer, o seu melhor na questão de ofertas. Hoje, a nossa carta missionária, o nosso informativo Mundial das Missões, tem esse título aí curioso, A Picada do Escorpião. Então, quero te convidar nesse instante, a juntos assistirmos mais este informativo Mundial das Missões.
Informativo Mundial das Missões. A picada do escorpião. O pastor Carlos e a esposa Luz estavam para dormir quando uma mulher gritou: "Pastor, pastor, venha logo!" Carlos é missionário em uma tribo indígena na Colômbia e logo se arrumou para atender a pessoa que estava do lado de fora da casa. Cândida, uma adventista da aldeia, explicou que um bebê havia sido picado por um escorpião e estava morrendo. O pastor Carlos e sua esposa foram até a casa onde estava o bebê e a criança já estava roxa e convulsionava. A jovem mãe segurava o bebê chorando em seus braços e explicou que o pai havia ido buscar um curandeiro. O bebê foi picado na rede enquanto dormia e a mãe matou o animal logo que foi atender a criança que chorava sem parar. Então o pastor disse: "Vamos orar." E todos se colocaram de joelhos pedindo um milagre para Deus. Luz lavou a ferida do bebê e colocou um alho amassado em cima. Ela ainda deu um chá de alho para a criança beber. E enquanto isso, o pastor continuava orando. Gradualmente o bebê começou a melhorar, voltou a ter uma cor saudável e parou de convulsionar. A mãe da criança ficou aliviada e comentou que não precisava mais de um curandeiro para salvar seu filho. O pastor Carlos fez uma última oração, dessa vez agradecendo por salvar a vida daquele bebê. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência na Universidade Adventista da Colômbia. Esse centro servirá como um local de treinamento para estudantes que desejam ser missionários como Carlos. Sejamos liberais. Que história fantástica, não é, irmãos? De uma tragédia, né? Deus agora suscita, então, um momento especial de um milagre, né? E isso Deus ainda está fazendo, com certeza, na vida de muitas pessoas. Precisamos acreditar, né? Se for da sua vontade, Deus fará os milagres, né? Muito bem, então você e eu podemos aí ajudar, né, os vários projetos. Pelo menos aqui nós temos 13 projetos aí dessa grande divisão, a divisão interamericana, que engloba aí os países ao norte, né, da América do Sul, né, também toda a América Central, né. Então são países aí que fazem parte da divisão interamericana. A sede da divisão interamericana fica em Miami, ali nos Estados Unidos, né? Então, você e eu podemos auxiliar, né, a que esses projetos realmente se tornem realidade através das nossas ofertas, né? E em meio a essa pandemia, né, esse SevenMe, esse aplicativo, tem sido realmente uma bênção. Se você ainda não baixou esse aplicativo, faça o quanto antes, né? Você vai ver que é um canal direto com a igreja. Vai ser uma bênção muito grande. Nós vamos agora assistir, então, mais um vídeo, né? E eu tenho certeza que você vai... Esse vídeo é da Darlene Lima e de novo, saiu agora. Sofrendo com o que passou, eu não quero mais fingir, mostrar que tudo anda bem. A vida tem surpresas e é difícil entender que minhas decisões vão definir o meu futuro e também o que serei. Se errado eu escolher, o que farei? Mas
difícil de aceitar. A minha natureza me inclina para o mal, e o bem que quero enfim fazer, eu não faço pra ninguém. Só me resta então clamar, tem misericórdia de mim. Mas há um Deus, a esperança, Ele é a solução, graça revelada na cruz. Sim, há um Deus, há um futuro nele, descanso eterno e paz. Descanso e paz. Descanso e paz. Sim, há um Deus, há um futuro nele, descanso eterno e paz. Descanso e paz. Em meio ao caos que esse mundo está vivendo, né? Sem dúvida alguma, há descanso, paz, esperança e futuro em Deus. Portanto, confie nessa mensagem. Vamos orar para recapitular, né? Começar a recapitular a nossa lição? Bom Deus, bom Pai, iremos agora recapitular a lição que durante a semana tivemos o privilégio de estudar. Que Tu estejas conosco, em nome de Jesus. Amém? Durante essa semana tivemos esse título, né? A descendência de Abraão, e o verso, né, para memorizar se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, amados irmãos, o verso dessa semana nos diz que nós somos o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora é nosso papel, né, fazer com que outras pessoas venham a conhecer, né, sobre Jesus, sobre seu reino e sobre sua volta a esta terra, né? Nós temos então aí o resumo da semana, né? Primeiro, quais as promessas, né? Quais promessas da aliança o Senhor fez a Israel, né? Quais as condições vieram com essas promessas, né? A nação cumpriu, né, realmente essas condições, né? E finalmente o que aconteceu, né, quando eles desobedeceram. Então, aí está o resumo desta semana que se passou, e eu tenho certeza que foi uma lição maravilhosa. Portanto, eu te convido agora, pegue aí a sua lição, eu também estou pegando a minha lição, né? Vamos abri-la aí já
na parte, então, de domingo, para darmos início aí, né, à recapitulação. Então, o subtítulo está aí, né? Escolhido entre todos os povos. E olha que interessante, né? Que sempre está vindo aí um versinho antes do texto do dia. Então, esse nós encontramos em Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Sabe, amados irmãos, quando a gente lê esse verso, aí no Pentateuco, a gente pode notar, né, aquilo que as pessoas, quem sabe, ficam ali pensando, né? Que presente que Deus deu ao povo de Israel, de ser chamado seu povo exclusivo. As outras nações não eram povo exclusivo de Deus, mas Israel era. Que privilégio incomensurável o povo de Israel tinha. Mas sabe, amados, é como aquela criança, né, que tem um monte de brinquedos e sempre quer mais brinquedos e nunca dá valor aos brinquedos que ela tem. E uma criança que não tem brinquedos, como ela valoriza, né, o seu único brinquedo, ou quem sabe os seus pouquinhos brinquedos que ela tem. Então, o povo de Israel, amados irmãos, diferentemente de todas as outras nações, era o povo exclusivo de Deus, mas eles não aproveitaram este presente que Deus havia concedido para eles. Que coisa triste, né? O povo de Israel. E aqui nos diz que, sem dúvida, o Senhor escolheu especificamente o povo hebreu para ser seus representantes especiais aqui na terra. Então, Deus escolheu o povo hebreu. E a palavra traduzida como próprio, né, no verso acima, é segulah, S-E-G-U-L-A-H, segulah, que pode significar também propriedade valiosa ou então tesouro peculiar. Olha essa palavra, né? Segulah, o que significava, né? Qual era o significado do povo de Israel para Deus? Além disso, a lição aqui nos diz que é crucial lembrar, né, que essa escolha foi totalmente, né, um ato de Deus numa expressão de sua graça. Não havia nada no povo em si em que eu fizesse merecer essa graça. Não poderia haver, pois graça é imerecida. Então, queridos, retornando, né? Que privilégio o povo de Israel teve de ser chamado povo exclusivo de Deus. Deus os escolheu para serem seu representante na terra. Mas a história nos diz diferente, né? Por que, a pergunta, né? Por que Israel foi escolhido, então, por Iavé, por Deus? Isso era realmente inexplicável, né? Israel era um pequeno povo, sem grande cultura, sem grande prestígio, diante de outras nações que existiam ali, né? Não possuía nenhuma qualidade pessoal que justificasse essa escolha, né? A eleição foi unicamente um ato de Deus. Deus escolheu e ponto final. Então, a principal causa para essa escolha está no mistério do amor divino. No entanto, o fato é que Deus amou Israel e o escolheu, honrando assim as promessas que ele havia feito aos seus pais. Israel havia sido liberto do cativeiro egípcio por amor de Iavé. Foi libertado da escravidão do Egito por uma demonstração do poder de Iavé. Então, uma vez, né, que fosse compreendido esses grandes fatos, perceberia que realmente eles eram um povo santo. Portanto, qualquer tendência de sua parte a renunciar a uma condição tão nobre era extremamente repreensível. E é interessante, queridos, que de acordo com o plano divino, os israelitas deveriam ser uma nação real e
sacerdotal. Que interessante, né? E veja que em um mundo ímpio, eles deveriam ser reis morais e espirituais, no sentido de que deveriam prevalecer sobre o reino do pecado. Agora, como sacerdotes, né, deveriam aproximar-se, né, do Senhor em oração, louvor e sacrifício. Então, como intermediários entre Deus e ali os povos pagãos que existiam, né, ao redor de todo Israel, deveriam sentir-se como instrutores daquele povo, pregadores, profetas, e ser exemplos de um viver santo, expositores do céu acerca da verdadeira religião. Este era o propósito de Deus para com o povo de Israel, mas infelizmente o povo de Israel não quis seguir o plano de Deus, o sonho de Deus. E eu pergunto essa manhã, será que Deus também não tem sonhos comigo e com você? E muitas vezes nós não damos crédito, não damos bola, né, para o sonho de Deus em nossa vida. Às vezes a gente gosta de falar muito dos outros, né? Falar do povo de Israel. Ah, se eu tivesse lá, eu não faria assim. Será? Talvez muitos sonhos que Deus desejaria realizar em você, ele não consegue realizar, porque eu e você, muitas vezes, não damos bola para isso, como o povo de Israel fez naquela ocasião, né? Na parte de segunda-feira, vem aí esse subtítulo, né? Acordo sobre a terra, né? E então, interessante, queridos, que a promessa, né, de que uma terra, diz aqui a lição, né, seria concedida ao povo de Israel, foi primeiramente dada para quem? Para Abraão, né? Lembra? A lição da semana passada. E depois ela foi repetida para quem? Para o filho Isaac, né? E depois para o neto de Abraão, né? Jacó. Né? E no leito de morte, José, ele também repetiu essa promessa. No último capítulo lá de Gênesis, nos traz isso, né? No entanto, Deus havia informado, né, dos 400 anos, né, se passariam antes para que ele tomasse posse da terra. E a gente lembra da história, né? Eles durante 400 anos ficaram lá como escravos na terra do Egito. Né? Então, a primeira parte aí do Deuteronômio capítulo 28, ele descreve, né, as bênçãos que receberiam o povo de Deus se eles fizessem a vontade de Deus. Mas a outra metade do capítulo 28, lá de Deuteronômio, você vai encontrar, né, as maldições que iriam suceder caso eles não a cumprissem. Então, essas maldições eram em grande parte, né, mas não completamente, ocasionadas simplesmente porque eles buscavam isso para si ao estarem negando, né, de servir ao Senhor de todo o coração. E a lição nos diz aqui, né, Gálatas capítulo 6, verso 8, quem semeia para a sua própria carne, de carne colherá corrupção. Né? Então, queridos, as promessas sobre a terra não eram incondicionais, mas faziam parte da aliança, né? Israel deveria cumprir sua parte no acordo, caso contrário, as promessas poderiam ser anuladas. Então, as promessas que Deus dava não eram incondicionais, pelo contrário, eram condicionais. Mas havia algo que eles deveriam fazer. Né? Eles precisavam, né, seguirem ao Senhor para serem abençoados. Se assim não o fizessem, seriam amaldiçoados. Não que Deus seja um Deus tirano, que, né, você não está me obedecendo, então eu vou te amaldiçoar. Não é isso. É que quando você não obedece a Deus, quando eu, né, deliberadamente não obedeço a Deus, eu estou retendo as bênçãos de Deus. É como se eu levantasse, né, ou abrisse um guarda-chuva e não deixasse que a chuva das bênçãos de Deus, né, caísse sobre mim. Pelo contrário, né? Guarda-chuva aberto, eu ali, né, sem receber as bênçãos. É mais ou menos isso que acontece, né? Muito bem, vamos aí à parte então agora de terça-feira, né? Tem esse subtítulo aí, Israel e a
aliança. E aí tem mais um versinho lá de Jeremias, capítulo 11, verso 8, que diz assim: Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Ao contrário, andaram, cada um, segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então, examinemos esse texto aí de Jeremias, né, capítulo 11, verso 8. Né? O Senhor, Deus, o Yahvé, ele havia dito que traria sobre eles o quê? Todas as ameaças dessa aliança. Então, veja que ele estava se referindo a algo ruim. Embora costumemos pensar na aliança, né, como algo que nos ofereça apenas o que é bom, existe o quê? O outro lado. E esse princípio foi visto, por exemplo, pelo patriarca Noé. Deus ofereceu, né, ao patriarca algo maravilhoso, isso é, a possibilidade de ser preservado, né, e preservado a vida dele e a vida da sua família, se tão somente eles entrassem na arca. Se assim não o fizessem, eles morreriam afogados como todos os outros que não aceitaram a mensagem de Deus. Essa era a aliança que Deus havia feito ali. Mas, infelizmente, a história de Israel foi, né, em grande parte, né, um padrão repetido do quê? De apostasia, seguido por juízos divinos, arrependimento, um período de obediência, né? Apenas por um curto período, né, ali no governo de Davi e Salomão, que foi controlado a extensão do território prometido. Porque nos outros reinados, amados, os que viviam na circunvizinhança de Israel, eles invadiam, né, tomavam posse e assim por diante. Né? Então, observe esse texto aqui de Jeremias, diz a lição, né? No capítulo 3, no verso 1 e depois no verso 20. Diz assim, ó, se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Mas assim como a mulher que com traição se afasta seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel. Triste situação de Israel. Eles haviam traído Yahvé, traído Deus, traído o seu Senhor, por deuses de outras nações pagãs. E isso era algo, né, que eles repetiam várias e várias vezes. Infelizmente, né? Ao se pronunciarem contra Deus, eles seguiam os ditames que os deuses pagãos, né, de outras nações faziam. E reiteradas vezes eles fizeram isto. Né? E é interessante, irmãos, que a apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor. Uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. Então, a apostasia de Israel, né, ocorreu pela quebra do relacionamento com o Senhor. Esta foi, né, a principal causa, né, a origem da desobediência, a quebra do relacionamento com Deus. Será que nós muitas vezes também não temos quebrado, né, esse nosso relacionamento com Deus? Mas é interessante, queridos, que mesmo em meio, né, a toda essa apostasia que o povo de Israel, né, reiteradas vezes fazia, havia também, como diz a lição aí de quarta-feira, o quê? Um remanescente. Né? Havia um remanescente. Sempre, em toda a história deste mundo, sempre houve um remanescente. Algo que sobrou. Né? Então, embora o plano, né, de Deus para o antigo Israel tivesse se deteriorado pela desobediência, ele nunca foi completamente frustrado.
Entre as ervas daninhas, né, algumas flores ainda cresciam. Muitos profetas do Antigo Testamento falaram desse remanescente fiel, a quem Deus reuniria para ser um belo ramalhete. Então, ainda como Elias, né, depois Deus disse para Elias, fique tranquilo porque 7.000 não dobraram os seus joelhos. Sempre havia, né, um pequeno grupo que não dobrava os seus joelhos a Baal ou a outros deuses pagãos, permaneciam fiéis, né, como um belo ramalhete, como está dizendo aqui a lição. Né? Então, o propósito de Deus em criar e preservar um remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel. Usá-lo, veja bem, usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. Este era o propósito de Deus para com o remanescente, que eles fossem um instrumento divinamente o quê? E designado para declarar entre as nações a sua glória. Eu pergunto, fizeram eles isso? A resposta, infelizmente, é não. Não fizeram isso. Aqui a lição nos diz, né? Quaisquer que fossem as falhas da nação como um todo, ainda havia aqueles que tentavam cumprir da melhor maneira possível sua parte na aliança. Então havia um pouquinho, né, que a lição chama de remanescente. Embora talvez tenha sofrido como uma nação, como um todo, por exemplo, com o exílio, a promessa final e suprema da aliança e da vida eterna seria deles ainda. Ora, tudo isso, né, eles haviam feito, Deus ainda tinha, né, um remanescente, né, e como eu disse a vocês, em todo o tempo nesse planeta Terra, todas as eras, em todos os séculos, houveram sempre alguns que permaneceram fiéis a Deus, que a Bíblia chama então de remanescentes. Né? Vamos à parte de quinta-feira, que fala, ou tem esse subtítulo aí, né? O Israel espiritual. Né? Então, apesar, né, das falhas de Israel, o Senhor o quê? Não abandonou seu plano de criar um povo para servir. Esse sonho Deus ainda estava insistindo. E insistindo com o povo de Israel. E lá no Antigo Testamento, né, é retratada, né, a expectativa de que Deus criaria um Israel espiritual, um corpo de fiéis, judeus e também do que agora? Gentios, né, que continuasse evangelizando. Aí nós chegamos à igreja primitiva. E ali o apóstolo Paulo é claro em dizer, né, olha, agora não existe mais gregos e nem judeus, né, mas todos somos um diante do Senhor. Abrindo, né, vamos pensar assim, as fronteiras desse amor de Deus agora para com todos aqueles, né, que aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador. Né? E é interessante que como filho, né, de Abraão, Cristo se tornou em sentido especial herdeiro das promessas da aliança. E aí nos diz aqui a lição, né, que mediante o batismo adquirimos, olha que interessante, o parentesco com Cristo. E por meio dele adquirimos o direito de participar das promessas feitas a Abraão. Veja que interessante, que profundo. Nós hoje, né, vamos dizer, nós gentios, somos incluídos agora. Né? Portanto, tudo o que Deus prometeu a Abraão se encontra em Cristo. E as promessas se tornam nossas, não por motivos, né, de nacionalidade, etnia ou sexo, mas pela graça que Deus nos concede pela fé. E aí a senhora White aqui, ela diz no livro Patriarcas e Profetas, página 170, o seguinte, olha que interessante. Ela diz assim, ó, a dádiva a Abraão e a sua descendência incluirá não simplesmente a região de Canaã, mas a terra toda. Amém? Não foi por intermédio da lei que
a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça de fé. Né? Romanos 4, verso 13. E a Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem se cumprir por meio de Cristo. E ela conclui dizendo assim, ó, os crentes, né, nós, os crentes tornam-se herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Que bênção! Ou seja, a terra livre da maldição do pecado. E a lição conclui, então, na parte quinta-feira, que essa promessa será cumprida, veja, literalmente, quando os santos viverem na nova terra com Cristo para todo o sempre. Eu pergunto, você quer fazer parte desse povo, dessa aliança, dessa gente que um dia vai morar no céu e viver com Cristo por toda a eternidade? Eu quero. E eu tenho certeza que você que está me assistindo essa manhã, nessa recapitulação da lição, também tem o desejo de ser um herdeiro, né, desta promessa, dessa aliança que Deus fez para nós. Né? Muito bem, indo agora então para sexta-feira, né, chegando à parte final aí da nossa recapitulação. Né? Então, nos diz aí, eu achei interessante também porque agora nós tínhamos lido Patriarcas e Profetas, agora nós vamos ler Profetas e Reis, né? Página 369 e página 370. Diz assim, ó, Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Então, esse aqui é um ponto pacífico. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família. E todos são um pela redenção. Então, duas vezes, né? Nós somos, né, membros de uma só família pela criação e pela redenção também uma só família. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, né, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que chega a todos os lugares. Todos os lugares. Por isso que a mensagem é: ide a todo mundo. Ide a todo mundo. Né? E esse amor tira da influência de Satanás os que forem iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus, o trono circundado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Que bênção, né? Sabemos que Deus tem amor por toda a humanidade. Mas isso não significa que todos irão receber a Jesus como seu Senhor. Infelizmente, não é assim. A bênção da proclamação do Evangelho é levada e deverá ser levada a todas as nações. Então virá o fim. Mas, infelizmente, nem todos esses irão, né, realmente acreditar nas promessas do Senhor. Né? Não irão acreditar em Jesus como seu Salvador. E aí a lição, ela encerra dizendo assim, o verdadeiro Israel, antes e depois da cruz, é o Israel da fé, que vive em um relacionamento espiritual e de aliança com Deus e atua como seu representante. O verdadeiro Israel, né, antes e depois da cruz, é que vive um relacionamento espiritual e de aliança com Deus, que são chamados realmente de seus representantes. Amados, como é que a lição tinha o título? A descendência de Abraão. Você e eu também somos descendentes, né, dessa aliança maravilhosa. E eu quero te convidar nesta manhã de sábado para que você possa agradecer a Deus a oportunidade que Ele concede a você e a mim de participarmos dessa aliança. Uma aliança
que não precisamos gastar dinheiro algum. Tão somente acreditarmos, confiarmos, crermos e aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Só isso. É isso que Deus está pedindo de cada um de nós. Então, o meu apelo essa manhã, ao terminar a recapitulação da lição da escola sabatina, é que você aceite a Jesus, aceite a sua aliança para conosco. Né? Daqui a pouquinho, né, depois do almoço, você tira aquela, né, tradicional sonequinha sabática e aí você está apto para abrir a sua lição, né, e ver a lição aí da próxima semana, que vai ter esse título aí, né, Aliança no Sinai. Quero te convidar, né, a você já começar então a estudar a próxima lição dessa semana, né, daqui a algumas horas vai adentrar. Que Deus realmente possa nos abençoar. E já quero aproveitar e deixar aí um grande abraço e que Deus abençoe a todas as queridas mamães, né? Em especial a minha mãe, Abigail, também a Mara, minha esposa, que é mãe dos meus filhos, né? Também a minha sogra, Dona Valdir. Que Deus abençoe a todas as mamães nesse dia tão especial, né? Não se esqueça também de preencher aí o teu CRM, né? É importante, as secretárias estão enviando para vocês. Então, aqueles que não estão podendo ir na igreja por causa da pandemia, por favor, em suas casas, né? Preencham aí o CRM para que nós possamos ter uma escola sabatina cada vez mais forte e organizada. Bom, vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nós queremos agradecer-te por mais um programa da Escola Sabatina. Desejamos, ó Deus, fazer parte dessa aliança maravilhosa. Aliança dada a Abraão e estendida a todos nós. Que possamos, ó Deus, ter este presente também do céu, de sermos o povo exclusivo de Deus. Queremos, ó Deus, que tu continues conosco nesse sábado, todas as atividades que o Senhor deseja que façamos nesse dia, para a honra e a glória do santo nome, e dá-nos daqui a algumas horas, na hora do pôr do sol, uma nova semana muito abençoada, abençoando também todas as nossas queridas mamães, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, chegamos então ao final, né, de mais um programa da Escola Sabatina. Se Deus nos permitir, queremos estar juntos, né, no próximo sábado, né, para termos mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado.